Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Marilene Lopes aqui gravando mais um vídeo para o canal Um Pouco de Tudo com Marilene. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, né, e com toda a sua família. E que as bênçãos do Senhor Jesus alcance o teu lar no dia de hoje, né? Gente, hoje eu vou falar aqui de um assunto, né? Eu vou ler aqui uns versículos na Bíblia e vou falar aqui de um assunto um tanto quanto delicado, né? Pessoas não vão gostar de ouvir. Sei que vai vir comentários, né, de pessoas que não gostam de ouvir verdades, mas a verdade ela tem que ser dita. E nós como cristãos, né, que sempre falamos, e conhecereis a verdade vos libertará, esse versículo nós gostamos de falar, então vamos falar sobre, né, pessoas que vivem uma vida que não condiz, né, com aquilo que ele fala, o que ele prega. Para começar, eu quero ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo, vou ler aqui, o versículo 1 e o 2, que diz assim, o título é Os Deveres dos Pastores para com classes de pessoas. Os deveres de pastores para com classes de pessoas. Você que pastoreia, que está aqui, que tem seu canal, que chega aqui e diz, eu li a Bíblia 10 vezes, mas parece que as 10 vezes que leu não aprendeu algumas coisas que precisava aprender, ou se leu, simplesmente viu, mas não pôs em prática. E a Bíblia diz que nós temos que ler, aprender e praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, senhores pastores, está aqui os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Aí você pode dizer assim, mas por que só os pastores? Eu estou falando de pastores, irmãos, porque quando você tem um chamado, quando você tem um título eclesiástico, você tem que honrar, né? Porque você chega e diz, eu tenho um chamado, eu fui ungido, Deus me chamou para fazer a obra dele. Então você tem que estar preparado para suportar muitas coisas, estar preparado para pastorear. Pastorear é cuidar de pessoas, ensinar e ensinar. Quando nós ensinamos, quando nós estamos na frente da obra, nós somos espelhos. As pessoas olham para a nossa vida, para aquilo que nós falamos e como nós vivemos. Então, aqui, os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas, né? Aqui diz assim, não repreendas ao homem não repreenda ao homem idoso, antes exorta-o como o pai, aos moços como a irmã, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmã, com toda a pureza. Então, como que você que diz que está pastoreando a igreja, você que diz que leu a Bíblia 10 vezes, né, 20, não sei quantas vezes, será que você não passou nessa parte aqui? Como é que nós podemos chegar diante de muitas pessoas aqui, milhares de pessoas, e dizer, eu sou pastor, e não ler essa parte aqui, os deveres dos pastores, dos obreiros. Como é que nós queremos ensinar se nós não somos capazes de aprender? Por quê? Se eu me intitulo um pastor e eu chego aqui e vou xingar as mulheres idosas, né? Então eu pulei essa parte, porque aqui o Timóteo estava aprendendo a como ensinar, trabalhar com as senhoras idosas. Como? As mulheres idosas como a mães. Então, será que é assim que você trata a sua mãe? Chamando sua mãe de velha, de gorda,
de tanto nome aí que eu nem vou falar porque não cabe a mim falar aqui, que é coisa que as pessoas vê todos os dias aí nos vídeos. Será que foi assim? É assim que você trata a sua mãe? É assim que você quer que trata a sua mãe? É assim que você aprendeu na Bíblia, lendo 10, 20, 30 vezes, tratar a sua mãe, né? Quanto aos outros, né? Eu tava vendo aí acho que um canal aí de um rapaz lá do Pernambuco, eu até esqueci o nome dele agora, o irmão missionário, que eu até sigo o canal dele, né? Ele colocando um título ontem, eu até vi a Kátia falando sobre isso e eu achei interessante o que ela falou, como as pessoas não têm empatia, né, pelos outros, nem mesmo no momento de enfermidade. Eu que já passei por depressão, tem pessoas na minha família com depressão. Quando eu vejo a pessoa dizer assim que tem depressão porque não tem Deus, porque não está cheio de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus que trabalharam, que lutaram, que ganharam almas, né, que levaram pessoas a Deus com os seus testemunhos e passaram por momentos como a gente lê na Bíblia, Elias, como ele ficou triste naquele tempo. Qualquer pessoa pode passar por esse momento de depressão, de tristeza. Aí você vê uma pessoa usar um momento tão difícil que o outro está passando para ganhar engajamento e pôr títulos horríveis nos seus vídeos, missionários, pastores. Gente, será que as pessoas não sabem que ler a Bíblia não é só ler? Servir a Deus não é só dizer que serve, não é só levantar a mão. Não é porque alguém chegou e jogou um azeite na sua cabeça que você já se intitula pastor, que você se acha no direito de chegar aqui, desafiar todo mundo, falar mal de todo mundo. E cadê o que você aprendeu? Pratica isso que você aprendeu na sua vida. É muito triste o que está acontecendo aqui. Eu vi pessoa desdenhando ali do padre Fábio de Mello porque está passando um momento difícil. Mas a Bíblia que eu leio nos ensina a orar por as pessoas. E ainda que por um momento você se sentiu chateado com essa pessoa, se ela algum dia falou algo de você, a palavra de Deus nos ensina aqui em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 43. Eu vou ler aqui, né? Que diz assim: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus falou, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então, o que Deus nos ensina? O que a palavra de Deus nos ensina? Que nós temos que orar pelos nossos inimigos, né? Então, é isso que eu falo, gente. É porque às vezes a pessoa chega aqui, eu li a Bíblia tantas vezes, você não lê. Eu fiz isso tantas vezes, você não fez. Irmãos, lê a Bíblia. Eu conheço pessoas que têm a Bíblia decorada na cabeça e está aí no mundão jogado, porque não praticou o que o que está escrito na palavra de Deus. Então, se nós não praticarmos o que está escrito na palavra de Deus, não adianta só ler. Ler como se fosse um livro, né? E decorar como uma coisa qualquer. Não, nós temos que praticar, guardar a palavra de Deus no nosso coração, né? E quando nós pensarmos em fazer o que muitos fazem aqui, e se intitulando ainda, tendo um título eclesiástico, nós parar e pensar, né? Gente, por que tem muitos desigrejados? Por que tem muitas pessoas que muitas das vezes se entristecem de ir para a igreja? Não é porque quem está lá no mundo, não. É por liderança que se intitula, que pega título aí e não praticam a verdade e estão afastando milhares e milhares da presença de Deus e vão dar conta. Vão dar conta. Porque ainda que você tenha aí várias pessoas te aplaudindo pelo que você está fazendo, a palavra de Deus fala totalmente errado. E não adianta eu falar de palavras, abrir minha boca e falar algo que eu não vivo.
E eu não estou falando de nada que ninguém me falou, não. Estou falando do que eu assisto diariamente, que eu vejo aqui na plataforma. Eu não estou falando que alguém me contou que fizeram isso. Eu estou falando que eu vi a pessoa fazendo e falando. Então, eu não estou fazendo nada além do que repetir aquilo que a pessoa falou e fez aqui na plataforma para todo mundo ver. Mas eu tenho que alertar, porque tem pessoas aqui dizendo, por isso que eu não vou à igreja. Aí diz que é pastor e olha o que ele faz. Olha como ele xinga as pessoas, olha como ele humilha as pessoas. Mas eu quero te dizer que o verdadeiro pastor não faz isso. O verdadeiro homem de Deus não faz essas coisas. Porque o verdadeiro de Deus, o homem de Deus, ele não só ouve, ele não só lê, mas ele pratica o que está escrito na palavra de Deus. Pronto, era isso que eu tinha para falar. Gente, se você gostou do conteúdo, se inscreva, dá o seu joinha, né? Compartilhe esse vídeo para que pessoas venham ler a palavra de Deus e ver que se você vê alguém fazendo ao contrário do que está aqui, dizendo que é um pastor, você vem para a palavra de Deus que aí você vai saber se ele é ou não. Se ele está fazendo o que Deus manda ou não. Se ele está praticando o verdadeiro evangelho de Cristo ou se ele está apenas usando a palavra de Deus para se beneficiar. E se quiser me xingar e me humilhar como faz com as outras, chamar de velha, chamar de gorda, chamar de que a pele não está bonita, que o cabelo não está bonito, que os dentes não estão bonitos, que para ir tratar, eu quero te dizer que eu vivo conforme as minhas posses. Eu não exploro ninguém, eu não pego nada de ninguém para fazer, né, tá aqui enganando as pessoas para pedir dinheiro para viver bem, não. Eu trabalho e vivo conforme eu posso. Então é isso, gente. O crente tem que ser assim. O crente ele tem que viver conforme ele pode, conforme as suas posses, conforme o que Deus dá. Se Deus quiser me abençoar, ele vai me abençoar. E quando ele me abençoar, eu vou fazer aquilo que eu tenho vontade de fazer, mas conforme as minhas posses, né? Sem precisar pisar nem humilhar ninguém. Porque isso não é caráter de cristão. O verdadeiro cristão, ele anda ali segundo ele pode viver, né? Então é assim a minha vida. Cada um vive conforme quer, cada um vai dar conta de si. Agora eu tenho certeza de uma coisa, o Senhor Jesus mandou nós falar desse evangelho. E esse evangelho verdadeiro. E eu vou estar aqui sempre falando dele, né? Então, gente, muito obrigado, né? Como eu já falei, se inscreva, dá aquele joinha, comente com respeito. Se não respeitar, eu vou lá e apago, porque para mim, até agora, Deus tem me sustentado. O meu canal não é monetizado, né? Então, eu não tenho problema em ir lá e apagar, porque aqui eu aceito com respeito todos os comentários, mas desde que venha com respeito. Do contrário, eu sinto muito, né? Então, fiquem com Deus e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.